A separação entre a ciência e a religião demorou muito, mas isso não impediu que essa civilização descobrisse, há 3.000 anos, maneiras de lidar com doenças parecidas com a nossa. A medicina no Egito Antigo estava inevitavelmente misturada com a magia. Na época, não havia uma linha clara que demarcasse os limites entre a ciência e a religião. Com frequência, acreditava-se que as doenças haviam sido enviadas pelos deuses como uma espécie de castigo, ou que eram espíritos maus que estavam no corpo da pessoa e tinham de ser expulsos por meio de rituais e amuletos. Mas tudo isso era conjugado com uma medicina bastante prática. Alguns dos métodos utilizados na época sobreviveram ao passar do tempo. Ainda que suspeite-se que muito conhecimento tenha se perdido com infortúnios, como o desaparecimento da Biblioteca Real de Alexandria. Sabe-se que a rica cultura egípcia, que floresceu por mais de 3.000 anos antes de Cristo, era muito avançada. Eu sou Tamer Khalil de Egiptologia Viva. Se vocês queriam saber mais, fiquem comigo. Mas depois, se vocês gostariam do vídeo, me façam um favor de curtir, compartilhar ou inscrever ao meu canal. Então todos os meus novos vídeos chegam a vocês. Os egípcios antigos aprenderam muito sobre a anatomia humana, graças à tradição de mumificação. Ao preparar os mortos para sua viagem rumo ao além, podiam analisar as partes do corpo e associá-las com as doenças que a pessoa havia contraído em vida. Isso permitiu que entendessem o suficiente do assunto para fazer cirurgias, sinais das quais podem ser encontrados nas múmias, desde a perfuração de crânios até a remoção de tumores. Esta cena aqui representa os instrumentos cirúrgicos no templo de Komombo. Por mais que se esforçassem em limpar e moer bem os grãos para fazer farinha, restavam pequenos pedaços de pedras na comida, assim como um pouco de areia do deserto. Isso desgastava os dentes e podia levar ao surgimento de buracos e infecções. No papiro Ebres, um dos tratados médicos mais antigos conhecidos, há várias receitas de preenchimentos e bálsamos. Uma delas descreve como tratar um dente que coça até a abertura da pele. Uma parte de comínio, outra de resina, de incenso e uma de fruta. Algumas receitas incluíam mel, que é antisséptico. Em outros casos, simplesmente tapavam os buracos com linho. Aqui na imagem à esquerda, a gente pode ver Hessira, um alto funcionário do rei Zoser, era o chefe de dentistas e médicos. Em vez disso, na outra imagem à direita, a gente pode ver uma ponte dentária. Os egípcios antigos precisavam de próteses tanto para os vivos quanto para os mortos, e talvez fossem até mais importantes para os mortos. Acreditava-se que, para enviar o corpo para o além, este deveria estar inteiro. Daí a importância da mumificação e de completar o que faltasse antes da viagem final. Mas também serviam para as pessoas vivas. A prótese de dedo na foto acima foi usada por uma mulher e a mais antiga conhecida. Próteses eram úteis
tanto para os vivos quanto para os mortos. A circuncisão é praticada ao longo da história por várias sociedades, por razões médicas ou religiosas. No Egito Antigo era bastante comum, tanto que o pênis não circuncisado era visto como algo estranho. O acesso ao cuidado médico era controlado de perto pelo governo no Egito Antigo. Havia institutos que treinavam os médicos, que eram educados segundo um currículo específico. Esses locais também recebiam pacientes e os tratavam. Havia manuais médicos, como o já mencionado Papiro Ebris, no quais eram registrados doenças e tratamentos. Além disso, há descrições de acampamentos médicos instalados próximos de canteiros de obras para atender os operários que sofriam acidentes. Ainda há indícios de que se o acidente ocorria no trabalho e a pessoa não podia trabalhar por causa disso, o operário recebia um pagamento durante o período de enfermidade. Na imagem à esquerda, a gente pode ver um médico tratando um paciente. Em vez disso, na imagem à direita, a gente pode ver uma mulher que está dando à luz. Vocês são sempre bem-vindos ao meu canal. Se vocês gostaram do vídeo, coloquem curtir, inscrevam ao meu canal e compartilhem com seus amigos. Até breve.